Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início ao programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 33 a 37, que fala sobre o juramento. Eu vou ler aqui a passagem para que a gente possa se localizar, né? E depois vamos tentar aí estudar pedacinho por pedacinho para a gente ter uma compreensão aí um pouco mais ampliada. Outro sim ouviste o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teu juramento ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. A gente observa que, mais uma vez, Jesus vem ao nosso socorro para esclarecer alguma das situações que existiam na época. A gente vê que ele diz, né, ouviste o que foi dito aos antigos, porque eram práticas corriqueiras do judaísmo. E aí então Jesus, como um bom mestre, um bom pedagogo, ele cita a passagem, cita o ensinamento e faz as correções necessárias para que nos enquadrássemos nas leis divinas. Jesus foi extremamente sábio, e essa passagem do sermão, a gente observa que ele faz essa abordagem de citar ensinamentos antigos, que eram orais, e aí ele diz qual é a nova interpretação, o que ele entendia a respeito do assunto. E a gente vê ele corrigindo várias passagens. Então, a gente vai estudar essa agora, para que a gente para a gente tentar aí alcançar aí o que Jesus realmente quis nos trazer. A palavra do homem deve ser sempre valorizada. Deve trazer no seu conteúdo a mais pura expressão da verdade. A gente tem que ter nas nossas palavras, no nosso verbo, a correção. Falar aquilo que realmente é real, aquilo que realmente expresse a verdade. O homem não precisa evocar o nome de Deus para dar veracidade às suas afirmações. Imagina se em cada uma das afirmações que nós falamos no decorrer dos dias, tivéssemos que evocar o nome de Deus a todo instante. Nós teríamos a palavra mais pronunciada, seria Deus. E não é isso que Deus quer. Deus tem que estar dentro dos nossos corações, dentro das nossas mentes, balizando as nossas atitudes e o nosso falar. É diferente de estar o tempo todo evocando o nome de Deus para dar credibilidade ao que falamos. Se as pessoas não acreditam naquilo que falamos, sem que usemos um juramento, sem que usemos a palavra de Deus, elas não merecem a nossa atenção. Porque elas precisam confiar na gente, como somos, acreditando naquilo que falamos. Claro, para isso temos que conquistar a credibilidade. E é através do dia a dia, dos nossos atos, do nosso falar, alinhado com as nossas atitudes, que a gente vai alcançando essa credibilidade. Que o nosso falar seja sim, sim, não, não. É o que basta para que tenhamos credibilidade. Porque desde que o nosso sim, sim, o nosso não, não esteja realmente alinhado com as nossas atitudes. Aqueles que se utilizam da mentira não têm escrúpulos.
e muitas vezes invocam o nome de Deus para dar credibilidade às suas mentiras. Então o nome de Deus, na boca de pessoas que são mentirosas, que não têm escrúpulos, vai sair para qualquer coisa. Não é a jura, portanto, que vai credibilizar as nossas palavras, mas os atos, as nossas atitudes. E é isso que a gente tem que estar atento. É isso que Jesus veio nos alertar. Porque o judeu, ele usava o nome de Deus o tempo todo, esquecendo-se de um dos mandamentos, que era não usar em vão o nome do Senhor. E ele usava o tempo todo para dar credibilidade a tudo aquilo que falava. E as mentiras mais escabrosas, eles usavam o nome de Deus para credibilizar as suas mentiras. Então, ficou uma coisa de tal maneira tão vulgarizada que o nome de Deus era falado para qualquer frase. E não precisamos agir desta forma. Jesus diz, ouvistes. É a terceira vez que ele menciona essa palavra referindo-se ao decálogo, aos 10 mandamentos. E na mesma maneira expositiva menciona a lei. Ele fala, ouviste, e ele cita qual é a lei. E passa a revelar que essa letra possui um objetivo muito mais abarcante do que a mera letra. Envolvia motivos e pensamentos. Jesus, ele vai muito além da letra morta. Ele vai para as esferas do pensamento, das motivações, que é o que importa. E a partir do verso seguinte, desse ouviste, ele começa a ampliar esse pensamento, ampliar a compreensão disso, indo além do que era usado na época. E ele fala, foi dito. O que segue não é uma citação exata da lei. Ele faz um resumo dos ensinos de Levítico 19:12, Êxodo 27, Números 32 e Deuteronômio 23:22. Ele faz um resumo de várias passagens que falavam sobre o juramento, sobre o falar. Jesus sintetiza e aí esclarece. Ao que parece, por essa passagem, era uma parte importante do judaísmo a utilização do juramento. E temos uma seção, que é Shebuot, referente apenas ao juramento, que está no Mishnah. É uma seção que fala só sobre isso, para vocês verem, para o ouvinte observar a importância que o juramento tinha naquela época. E ainda, na nossa sociedade, o juramento tem uma importância muito grande. A gente vê que muitas pessoas ainda se utilizam do juramento em muitos momentos de suas vidas. Algumas religiões ainda utilizam o juramento para que as pessoas deem credibilidade às suas falas. Isso a gente observa. E Jesus fala, não perjurarás, não falar mentira. É do grego epiorkeo, jurar falsamente. Jesus fala, não jure falsamente. Jesus aqui está se referindo às solenes declarações feitas para confirmar a verdade do que se disse ou de promessas que se fizeram. Porque as pessoas fazem muitas promessas e juram por Deus que vão cumprir promessas. Fala de perjúrio, Jesus, de jurar falsamente. Sobretudo os juramentos falsos nos quais se invoca o nome de Deus. A gente não tem o direito de ficar usando o nome de Deus para ludibriar o outro, para enganar o próximo. Temos que ser sinceros nas nossas atitudes, mesmo que a nossa sinceridade nos traga algumas consequências. Porque a verdade sempre é melhor do que qualquer mentira.
Se eu utilizo da mentira, sob qualquer alegação, eu estou incorrendo num erro. A mentira não tem espaço no homem de bem. O homem de bem é verdadeiro. O homem de bem cumpre as leis divinas. O homem de bem não necessita jurar, porque ele fala a verdade. Porque a credibilidade está no conteúdo da sua própria vida. Precisamos nos transformar em homens de bem. Mas como? Agindo ainda com os resquícios do passado, com os atavismos. Temos que mudar tudo isso. Temos que olhar para a vida de forma diferente e alterar as nossas atitudes. Porque quando as nossas atitudes realmente representarem o homem de bem, a nossa fala terá credibilidade plena. E é isso que precisamos, ter credibilidade. E só vamos ter credibilidade alterando as nossas atitudes. Do que me adianta jurar pelo céu, pela terra, por Deus, por qualquer coisa, se eu não cumpro o meu juramento ou se estou encobrindo mentiras? Do que me vale tudo isso? O caminho é o caminho da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Olha a importância da verdade. Ela liberta o indivíduo. Ela abre as portas para o progresso moral, espiritual. E é isso que precisamos. Esse é o momento de começarmos a transformação através da verdade. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. E Jesus continua. Nessa passagem ela é um pouquinho maior, a gente tem procurado aqui estudar versículo a versículo, né? A gente tem nessa passagem a gente teve que abranger um pouco mais, porque é uma passagem que por si só precisa ser lida e estudada como um todo para o entendimento. E Jesus fala: cumprirás teus juramentos. Ele diz que nós não podemos mentir, não perjurará, e aí ele diz: cumprirás teus juramentos. Porque quando alguém jurou, ele tem que cumprir. Quando alguém promete alguma coisa, tem que cumprir. Cristo fala aqui de promessas, sobretudo das que se faz a Deus. A gente faz tantas promessas a Deus que seremos melhores, que vamos mudar, que vamos nos transformar em homens de bem, que vamos ajudar o próximo. E aí usamos muitas vezes a promessa como barganha para alcançar algum objetivo. A gente chega, é muito comum se ver que se diz a Deus: se conseguirmos alguma coisa, vamos dar alguma coisa. Deus não precisa das nossas oferendas. A oferta que Deus quer é do nosso coração. É a oferta das nossas atitudes. Então, quando fazemos alguma promessa, vamos falar em juramento, em alguma promessa, temos que cumprir. Temos que ter firmeza nas nossas atitudes. No entanto, Jesus não refere tanto ao que promete, senão ao fato de que a promessa se cumpra. Ele não fala o que está sendo prometido. Ele fala da necessidade de se cumprir o que se prometeu, independente do que seja. Independente de que é uma promessa grande ou uma promessa pequena. O importante é fazer aquilo que prometemos. Claro, falando pelo lado positivo. Tem gente que promete coisas, que vão fazer coisas que não fazem bem à humanidade. Essas promessas precisam ser quebradas. Mas aquela promessa que nós fazemos a alguém ou a Deus, nós temos que cumprir. Isso é fundamental. Para que a nossa vida tenha mais tranquilidade, mais paz. Para que cheguemos às esferas
espirituais sem cobradores. Porque quando fazemos promessa e não cumprimos, alguém vem cobrar. Porque a dívida existe. E aí? Como ficamos? Muitas vezes em situações lamentáveis. Então, vamos estar atentos ao que prometemos. Eu vejo muitas vezes as pessoas, encontramos alguns amigos, né, que às vezes não vemos há muito tempo, eles falam, vamos nos encontrar, vamos marcar um almoço, vamos fazer isso, eu vou te ligar, eu vou fazer... E desaparecem. Promessas sem a mínima fundamentação, que a pessoa não precisava nem ter se comprometido. Porque a pessoa faz aquele social, promete alguma coisa que não quer ou não pode cumprir. E aí fica tão chato isso, né? Minha esposa, ela falou uma coisa que o pai dela dizia: tudo aquilo que você prometer, cumpra. Se você falar que vai fazer uma coisa, faça. Porque era a voz da sabedoria. Eram os antigos, né? Que tinham isso. E a minha esposa, ela tem essa... Se ela falar que vai fazer alguma coisa, ela vai fazer o sacrifício necessário, mas vai cumprir. E a gente passa isso para o meu filho, por exemplo, para que ele também tenha essa mesma visão, esse mesmo entendimento. Jesus destaca que o que vale não é como fazem as promessas, senão como as cumprem. O importante é como vamos cumprir as promessas. Com relação à solenidade e à inviolabilidade dos votos feitos a Deus, temos que olhar lá em Levítico, 19, versículo 12, Números, capítulo 30, versículo 2, e Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21. A gente encontra lá leis estabelecidas para o cumprimento dessas coisas. Sob a solenidade, a responsabilidade daquilo que estamos prometendo e da inviolabilidade. Porque quando promete, passa a ser obrigação. Os judeus, eles arrumavam 1000 artifícios para descumprir as promessas, mesmo os juramentos a Deus. Nos últimos versos de Mateus 5, Jesus vem explicando sobre a profundidade e a extensão dos 10 mandamentos. Jesus pegou assim, o Sermão do Monte, ele tem o capítulo 5, 6 e 7. O capítulo 5 começa com as bem-aventuranças, e depois Jesus começa a falar sobre os 10 mandamentos. Nos versos 21 a 26, ele destaca o 6º mandamento: não matarás. Ele abrange o não matarás e amplia o entendimento do não matarás. Porque o judeu tinha o 6º mandamento, não matarás, mas apedrejava a adúltera. Condenava à morte aqueles que não cumpriam as leis. E o não matarás estava lá em vigor. No verso 27 a 32, nos versos, discute as implicações do 7º mandamento, que já era um outro mandamento: não adulterarás. E ele leva a questão do adultério para o pensamento, o olhar com cobiça. Jesus amplia. Agora, nos versos 33 a 37, que nós estamos estudando hoje, Jesus se concentra no 9º mandamento, que é: não dirás falso testemunho. É o 9º mandamento. Mas ele abrange mais um outro mandamento também, que é o 3º: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Olha como Jesus vem pegando os 10 mandamentos, que são leis divinas, que estão em vigor até hoje, e amplia o entendimento, porque o judeu tinha, de alguma forma, desviado o entendimento para justificar as suas atitudes. A gente observa como Jesus, amoroso, como sempre, mas firme, vem nos dizer: não é por aqui. O entendimento é este. É esse o caminho para que conquisteis a felicidade. Estamos aí tendo uma exposição sobre aspectos do significado da lei pelo próprio legislador da lei,
Quem trouxe as leis para a terra, as leis divinas, foi Jesus. Os 10 mandamentos foi Jesus que apresentou a Moisés. E aí, ele vem fazer uma exposição sobre o aspecto e o significado dessa lei que tinha sido já deturpados. Mostrar para todos nós qual é o caminho real, qual é o caminho verdadeiro. E Jesus continua: não jureis em hipótese alguma. Quando é verdade, a pessoa não tem necessidade de falar sobre a pressão de juramentos, porque sua palavra é verdadeira. E Cristo enfatiza a leviandade em juramentos e promessas. Jesus mesmo ressaltou: é melhor não jurar do que jurar e não cumprir. É melhor não fazer promessa do que fazer uma promessa que a gente não tem como cumprir. Temos que ser verdadeiros e dizer: não tenho como, não posso ou vou fazer. E isto tem que nos bastar, gente. Jesus não se referia aqui ao solene juramento judicial. Ele não está falando nas esferas da lei humana. Ele falava juramentos comuns entre os judeus, de um judeu para com o outro, que aí envolvia a relação entre seres humanos. Eles envolviam Deus, envolviam as leis divinas para dar credibilidade. Referia-se a essas afirmações que começam com as palavras de te juro. Eu juro que vou fazer, eu te juro que é isso, eu te juro que é aquilo, eu te prometo. É isso que Jesus está falando. Os judeus tinham diversas formas para liberar-se das obrigações aceitas sob juramento. Eles tinham arrumado brechas para fugir da responsabilidade da lei. E Jesus continua: escabelo dos pés. Escabelo dos pés, expressão poética que ressalta a insignificância da terra e de seus habitantes comparados com Deus. A gente encontra isso em Isaías, no capítulo 57, versículo 15, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2, e Lamentações, capítulo 2, versículo 1. Grande rei, quando Jesus fala do grande rei, ele refere-se a Deus. E Jesus, ele vai lá para o finalzinho, ele fala assim: não jures por tua cabeça. Novamente, Jesus ilustra outra forma comum de juramento, que era comum na época, né? Ressaltando que todas as formas de juramento devem ser repudiadas. Vamos parar com o juramento, vamos ser afirmativos. Sim, sim, não, não. Pronto. Esse é o caminho. É essa orientação dada pelo Mestre. E é isso que devemos seguir. Por que não? Por que mudar isso? Por que tentar credibilizar as nossas ações através de juramentos? As nossas palavras através de juramentos? E Jesus termina: que o vosso dizer seja sim, sim, não, não. Temos que comparar essa passagem com Efésios 4, 29, que diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Paulo de Tarso, falando aos Efésios, já dizia isso. As nossas palavras têm que ser firmes e equilibradas. Sim, sim, para o cristão que respeita o que diz, uma simples afirmação ou uma negação é suficiente e vale tanto quanto um juramento. Sim, sim, não, não. Esta passagem, amigos, conclui com o mandamento: quando tivermos que dizer sim, devemos dizer sim. Quando tivermos que dizer não, que digamos não, e nada mais. Nada mais é necessário. Não precisamos de nada mais do que isso. Lembremos de Paulo falando: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Quem ouve as nossas palavras tem que sentir firmeza,
sentir que é palavras proferidas daquele que é um homem de bem e que confirma tudo o que fala, através das suas atitudes. É um estudo muito interessante. E a gente vê a profundidade do Evangelho de Jesus. Ele norteia todas as atitudes das nossas vidas, todos os nossos atos. Ele dá o rumo para todos nós. Devemos estudar com mais afinco e colocar em prática o Evangelho de Jesus. Ficamos por aqui. Semana que vem estaremos novamente aqui na Rádio Rio de Janeiro falando sobre o Evangelho de Jesus no programa Nos Caminhos de Jesus. Fiquem todos com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.